Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, né? E essa palavra está mexendo, falando muito comigo durante esses dias, como nós estamos tendo essa palavra que a gente fala de unidade do Senhor, né? Que tipo de unidade nós temos uns com os outros, né? Eu tinha falado aqui que a unidade não é só simplesmente ter amigo, não é só fazer parte de uma igreja, né? O próprio Senhor, ele diz que nós não somos mais, nós somos só um corpo, um só espírito. Então, nós, como os filhos dele, nós estamos unidos em um corpo, e ele é o cabeça. Então, quando eu sou filho de Cristo Jesus, não entendo essa unidade, viver unidade, viver em comunhão, guardar o Espírito Santo de Deus, guardar a unidade da fé em Cristo Jesus, perseverando a cada dia para que eu possa não ser mais menino, a ser um homem maduro, segundo aquilo que Cristo propôs para a nossa vida, há uma transformação. E essa transformação é muito mais do que eu receber ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? É aquilo que diz lá em Atos, que não só ser aceitado, mas você receber o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo ele só vem quando eu e você começamos a ter uma intimidade com Cristo Jesus. Quando eu e você começamos a entender o significado maior da palavra de Deus. Eu queria ler um texto com vocês, está lá em Efésios, capítulo 4. E essa palavra está falando muito com o meu coração, né? Em algumas versões, eu vou ler aqui em uma que eu tenho aqui nessa noite. Ele diz assim, do versículo 1: Rogai-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, como fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportamos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para se cumprir todas as coisas. Glória a Deus. E ele mesmo nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em onda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganando fraudulentamente, antes, seguindo a verdade, a caridade, ou outras versões, o amor, crescendo em tudo aquele que é o cabeça, é Cristo. Amém. Vamos orar um pouquinho? Pai Santo, aqui está teu povo, Senhor, pessoas que têm a cada dia um coração voltado, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia. Pai, esse é seu filho, amado por ti, Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu sou um vaso que precisa a cada dia ser preenchido pelo poder do teu Espírito Santo. Oh, Pai, que tu fala aos nossos corações através dessa palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor. O que nós te pedimos nessa noite, Senhor, que tu traz a tua unidade, traz a tua direção. Fala conosco, Pai querido.
traz uma transformação real e verdadeira sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer na nossa vida, em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. Traz a tua direção, ó Pai. Traz o teu poder, traz a tua mansidão de domínio próprio sobre as nossas vidas. Estamos reunidos nessa noite, Pai, e queremos sim ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, cheios pelo poder do Teu Espírito Santo. Usa-nos conforme a Tua vontade, Pai. É isso que oramos nessa noite. Te agradeço por esse momento. Te agradeço por estarmos juntos como os filhos Teus nessa vigília, orando, intercedendo, como a Tua palavra nos diz, entrando na brecha, né, para que o Senhor possa, segundo a Sua vontade, segundo o teu querer, ouvir o clamor do teu povo e socorrer no momento oportuno. Obrigado, Pai. Somos gratos, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa palavra ela fala muito conosco quando ele começa a dizer: rogai-vos, pois, eu preso, que andeis como digno de vocação, como fui chamados. Qual foi a nossa vocação que nós fomos chamados, São Paulo? Cristo, ele nos chama para sermos semelhantes a ele. Cristo nos chama para ser seus filhos, amados. Jesus. E para isso eu preciso entender que a cada dia eu preciso ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Para mim ter intimidade com Cristo Jesus, para mim fala da vocação. Ele fala no versículo 2 que com toda humildade, mansidão, longanimidade, procuramos uns aos outros viver em amor. O que nós vivemos no tempo de hoje são pessoas que têm um coração voltado para aquilo que ele acha que é a vocação de Cristo Jesus. Que acha que é guardar a unidade do Espírito Santo. Quando eu busco ao Senhor, eu preciso entender que a unidade do Espírito não pode ser criada por seres humanos. A unidade do Espírito Santo de Deus é algo que Deus ele nos dá através do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E quando eu penso dessa maneira, eu oro e vejo o maior significado. Para mim, o maior avivamento que teve foi em Atos capítulo 2, que todo mundo, dia de Pentecostes, aquele derramar do Espírito Santo de Deus sobre o povo de Deus. Mas se nós começarmos a entender cada significado daquilo, o povo ele vivia em união, o povo vivia em comunhão, eles oravam, tinham tempo de oração, eles tinham tempo de estar junto, buscando a presença de Cristo Jesus. É algo tão magnífico e grandioso que hoje eu não consigo mensurar. Eu não consigo entender o período que eles passaram orando, buscando um relacionamento verdadeiro com Cristo. Hoje o que nós temos, amados, são irmãos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não teve uma experiência real com Cristo Jesus. Essa experiência de ser abençoado, ou melhor, de ser envolvido pelo poder do Espírito Santo, tendo um relacionamento verdadeiro e contínuo com Deus. Quando lemos a palavra, os Efésios, ele deve andar perseverando. Ele fala que eu e você, como ele mandou a carta para os Efésios, nós devemos viver perseverando. Olha a palavra, perseverança, né? Significa que nós vivemos a cada dia buscando essa comunhão, buscando essa união, buscando um esclarecimento através do poder de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Não tem outro caminho. Tem outro caminho, senão nós guardarmos e perseverarmos essa unidade mediante o esforço organizado não por homens, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que ele derrama para aqueles que o buscam em verdade. A unidade espiritual, amados, é algo palpável.
e ela é mantida pela uma realidade e uma verdade, segundo o poder do Espírito Santo que habita sobre as nossas vidas. Quando eu começo a imaginar que guardar a unidade do Espírito Santo de Deus é andar digno de ser chamado filho de Deus. É andar segundo aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos no amor. Mas também nós devemos não vivermos só no amor, mas vivermos como pessoas que devem instigar, falar para aqueles que estão vivendo fora do propósito que Deus quer para nós. Nós, como os filhos de Deus, devemos ter esse compromisso real. E quando nós lemos a palavra de Deus, no versículo 5, ele diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. A parte essencial da fé é a unidade cristã, perdão. É a unidade cristã que confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador. A prática que nós vivemos hoje, amados, há um só Senhor. Significa que a obra que Jesus fez na cruz foi uma obra de redenção. Tudo aquilo que o homem tentou fazer desde o momento em que houve a queda no jardim do Éden pela desobediência de Adão e Eva, nós não conseguimos ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Através do seu Filho, o relacionamento verdadeiro com Deus, perdão. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, eu e você começamos a nos achegar a Deus. Eu e você tivemos a oportunidade de sermos agora chamados filhos de Deus. Mas para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos entender que há só um Senhor. Há só um Deus, amados. E esse Deus, ele quer exclusividade. Esse Deus, ele quer exclusividade. Ele quer que você que está assistindo, você que vai assistir, ele quer total presença, total vontade, seu tempo para ele. Essa semana eu estava falando, né, na igreja e eu me lembrei de uma palavra, né, que eu até falar, eu acho que isso acontece aqui. O povo, quando é para orar, nós temos uma grande dificuldade de reunir pessoas para orar. Mas isso acontece aqui em Betânia. Há uma dificuldade enorme de o povo entender que a essência de tudo é oração. Esse vínculo, essa unidade, um só Senhor, quando eu entendo isso, eu vejo que Jesus, Filho de Deus, mas ele tinha todo o tempo, ele tinha um desejo contínuo de buscar ter um relacionamento com o Pai dia após dia. Ele orava incessantemente para ter uma unidade com Deus, e nós dizemos que somos filhos de Deus, mas não estamos vivendo sobre aquilo que Deus propôs ao homem. Toma essa cruz e siga Jesus. Seguir Jesus significa não só viver das promessas, mas viver conforme aquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia, perseverando. Hoje, nós temos várias vertentes que falam sobre o crente deve somente viver de bênçãos. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais retrata aquilo que nós falamos no início. Se o povo não clamar a Deus para que ele venha socorrer o povo, nós vamos passar por muitas dificuldades. Porque o inimigo está aí. E o inimigo é real. E eu e você devemos entender isso. Da mesma forma que Cristo é real para nós, o inimigo é real para nós. E as armas que nós temos não é a arma humana, mas é a arma sobrenatural, que é o Espírito Santo que ele nos deu. E quando eu não
não busco a Deus, quando eu não me aproximo de Deus, quando eu somente sou atraído por as coisas do mundo, mas eu não sou atraído por Cristo Jesus, eu paro de fazer aquilo que é me encher do Espírito Santo de Deus e começo a me encher do meu ego, da minha vaidade, do meu desejo. E começo a cada dia me afastar mais dessa comunhão, de entender que só é um Senhor, um só Espírito, um só corpo. Esse Espírito, esse só corpo é que nós vivemos, irmão amado. Eu estou aqui numa cidade metanha do Piauí, vocês nas suas casas, em cada localidade, você que está ouvindo, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é aquele que vai nos testificar os filhos de Deus. É ele que vai trazer para nós o maior sentido para mim, que ele nos diz que é no versículo 13, que ele fala de uma maneira tão linda, aquele que todos se chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão ou homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo Jesus. Paulo ensina que a unidade do Espírito, que no versículo 3 que nós lemos, e a unidade da fé deve ser aperfeiçoado dia após dia. 2, mais uma vez, unidade do Espírito e a unidade da fé. Essas duas são aperfeiçoadas quando eu e você aceitamos somente a fé, que é a mensagem que Deus colocou para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele destaca de uma maneira bem simples, que ele diz que o Senhor, ele nos deu profetas, ele nos deu evangelistas, ele nos deu pastores, ele nos deu pessoas para falar das boas novas. E essas boas novas, eu e você devemos levar. Eu e você devemos ter ela no nosso coração dia após dia. Amado, nós precisamos crescer na graça, em maturidade espiritual em Cristo Jesus, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Nós começamos a falar aqui no início do tempo em que nós vivemos. Hoje, nós somos um país, o Brasil, da América Latina, é o único ainda que está estruturado com a questão que eu e você podemos fazer isso. Estamos orando, falando de algo verdadeiro para nós que somos cristãos, que é Jesus Cristo. Mas existe hoje tantas pessoas que não podem falar, que não podem pronunciar. E eu e você precisamos estar unidos, amado. Essa unidade da fé é eu e você perseverar naquilo que é verdadeiro. Nós precisamos crescer em maturidade espiritual em Cristo Jesus em todos os aspectos. Eu e você precisamos ser cheios da plenitude de Deus. Eu e você precisamos perseverar, não viver mais como criança. A maturidade é algo verdadeiro. O cristão, ele deve a cada dia buscar essa maturidade. E essa maturidade só dá quando eu e você começamos a ter um relacionamento, que entra mais uma vez a questão da oração. O que eu mais falo, Pai amado, igreja, tempo de oração é crucial para um cristão que quer ter um verdadeiro avivamento espiritual entre ele e Cristo Jesus. O avivamento só vai dar quando os irmãos começarem a entender que o avivamento tem que partir de mim. Quando eu começo a ter um relacionamento com Cristo Jesus, quando eu começo a viver buscando a unidade da fé, quando eu paro de ser criança e começo a viver o mundo verdadeiro, ver que esse mundo não me pertence. O Senhor preparou algo maravilhoso para nós na eternidade. E muitos de nós queremos fixar nossas raízes aqui nesse mundo. Amados,
o que Deus preparou para mim, para você. A própria palavra de Deus nos diz que o olhos jamais viram, o pensamento jamais pensou. Algo tão maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos viver unidade, nós precisamos não ser mais meninos, passar dessa fase e crescer, perseverar, buscar a verdade em Cristo Jesus. Quando ele passa para o versículo 15, ele diz: antes, segundo a vontade, antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, que é o cabeça em Cristo Jesus. Olha a importância. Crescermos. Eu e você precisamos crescer a cada dia. Essa unidade que Cristo Jesus quer que nós temos, só dá quando eu e você paramos de viver em murmuração, em reclamação. Olha, meus amados, o próprio Jesus disse que nesse mundo eu e você teríamos aflição. Mas ele diz, tenha bom ânimo. A palavra de Deus nunca nos disse que nós não teríamos que passar por aprovação. A palavra de Deus nos diz, nunca, eu creio que nenhum dos irmãos que estão aqui, que já falou da palavra de Deus, que já viu pessoas ser convertidas, você nunca disse para a pessoa, se converta que seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o meu pensamento é esse, o inimigo começa a olhar para nós. E comigo o inimigo quer nos destruir, ele quer nos calar. Ele quer que a cada dia o povo de Cristo Jesus tenha mais tempo para o mundo do que tempo. Pare de estar tendo vigílias de oração para estar simplesmente num culto ouvindo a palavra. Parar de ter momentos de oração, intimidade, o que diz Mateus 6,6, entre em teu quarto, olha para em secreto, que em secreto ele vai ouvir a sua oração. Mas também devemos ter tempo de comunhão um com os outros. Viver em oração uns com os outros. Clamar um pelos outros. Orar um pelos outros. A unidade da fé, o crescimento espiritual só vai ser real e verdadeiro para o povo de Deus, quando o povo de Deus parar de ser criança. O povo de Deus ele tem que ter maturidade espiritual para ter discernimento nesse tempo que é hoje. O tempo que é hoje, nós estamos vendo aí o que vai acontecer domingo. E tem cristãos ainda que não conseguiu entender a dimensão de tudo aquilo que o inimigo está planejando para aqueles que não orarem, para aqueles que não vigiarem, para aqueles que não estão com o coração voltado para Cristo Jesus, para entender de uma maneira verdadeira. Eu tenho que ser maduro, eu tenho que olhar, não olhar com os olhos humanos, não olhar como o povo que não conhece, não reconhece Jesus como seu Salvador, como o povo está olhando. Nós, a cada dia, devemos, eu falo muito isso na igreja, nós devemos ser espirituais. Ser espiritual é ter discernimento espiritual. Ser espiritual não é viver, mas é ser maduro. Significa não ser mais menino, não seguir mais as são doutrinas, como o próprio Paulo fala antes. Deixamos de ser menino, deixamos de deixarmos o levarmos pela sã doutrina, pelo vento de doutrina. Mas para isso eu preciso me aprofundar nos pilares da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus, comunhão com Cristo Jesus e oração. O pilar ele precisa ser fortificado dia após dia. Se eu não tenho oração, se eu não tenho tempo de leitura da palavra de Deus, eu não tenho tempo de reflexão, eu não tenho tempo de oração, nós vamos ser levados por pessoas, mas, como a própria palavra de Deus, que estão inseridos no meio como ovelhas em pele de carne, ovelhas em pele de lobo.
E eu e você precisamos discernir isso. E nós conseguimos um discernimento disso se nós começarmos a viver uma busca incentiva no mundo espiritual, amados. Quando a própria palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados. Entenda que vai chegar pessoas que vão lhe afrontar para tirar sua paz, para tirar sua comunhão. Se você não entender que é o inimigo que está fazendo isso, você vai retrucar. E quando você retruca, nós deixamos de viver, de sermos maduros e sermos espirituais para sermos carnais. Ah, pastor, eu não aguento. Pois se esforce, meu amado. Se esforce a cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O inimigo sabe o seu ponto fraco como sabe o meu. E é nesse ponto fraco, nesse ponto que você deve se fortalecer. Se eu contar a minha realidade, eu era um cara extremamente bruto. Eu 24 horas com a pistola, porque qualquer um falasse alguma coisa, né, não falava comigo, porque se falasse, quando Deus entrou na minha vida, ele trouxe uma transformação. E essa transformação só acontece quando eu dou lugar para Cristo Jesus. A própria palavra de Jeremias disse que eu e você somos como aquela planta que está à beira do riacho. As suas raízes vão até a água e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, eu preciso estar perto de Jesus. A água viva que é Jesus Cristo. Quando eu estou perto de Jesus Cristo, perto dessa água viva que é Jesus Cristo, automaticamente eu vou dar frutos no tempo certo. Não precisamos correr para fazer isso. Que o Espírito Santo de Deus vai nos regar de uma maneira tão bonita, tão intensa, tão verdadeira, que é no tempo certo que vai dar esse fruto. Por isso que nós precisamos ser maduros. Não devemos apressar algo que não que é o tempo, certo? É o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é hoje, é de clamar a Deus, de orar para Deus, de não sermos mais crianças, mas sermos como pessoas maduras, como a própria palavra de Deus. Crescemos em tudo aquilo que é o cabeça. E esse crescimento influi uma verdadeira, entender o verdadeiro significado do amor. Que não é esse amor que o mundo fala. Não é esse amor que muitos falam por aí. Mas é o amor que Cristo deu para seu povo. É o amor incondicional. E lembre que eu falei, é quando você olhar para essa pessoa que está ali desejando o mal e você olhar para ela como Jesus orava. Não é ela, é o inimigo afrontando a mim. E é uma maneira muito difícil de termos esse olhar. Porque muitas vezes ainda nós somos crianças e queremos retrucar. Lembra quando nós estudávamos? Um amiguinho falava alguma coisa, retrucar comigo. Muitas vezes nós voltamos à infância. Mas o puro sentimento de Cristo Jesus seguinte maturidade, viver em amor, conservar a unidade da fé, o que diz o versículo 13, perdão. Eu e você devemos nos basear no amor ativo. O pessoal até um dia na igreja, pastor, o que é esse amor ativo? O que significa esse amor ativo que o Senhor tanto fala? É um amor que não traz problema. É a própria palavra de Deus que nos diz lá em Coríntios. É o amor que tudo suporta, tudo faz. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira maturidade. Esse é o verdadeiro caminho que eu e você, como cristãos, devemos buscar em Cristo Jesus. Ele, o próprio Jesus nos ensina a cada dia. Ele nos ensina que simplesmente
crê nele, ele vai fazer o milagre acontecer na minha vida e na sua vida. E, por consequência, na vida de outras pessoas. Como vemos lá em Mateus, versículos finais, versículo 23, quando Jesus estava na beira do lago, do rio, todos os outros apóstolos tinham perdido, vamos dizer assim, a esperança e voltaram a fazer aquilo que faziam, que era pescar. Jesus chega, eles não conhecem Jesus, eles não reconhecem Jesus. Eles tinham passado a noite toda pescando e não pescaram nada. Aí Jesus chega e diz, jogue do outro lado, ou melhor, jogue do lado mais fundo. E se você imaginar, do lado mais fundo não é para ter peixe. Na parte bíblica, se você pegar um pouquinho da leitura, você vai ver que o lado mais fundo naquele rio era um lado que não tinha peixe, os peixes ficam no raso. E eles obedecem e jogam os peixes. Na minha leitura, eles obedeceram, jogaram, e a palavra de Deus, eles recolheram tantos peixes que não pôde caber no barco, e teve que chamar outras pessoas para ajudar. Jesus, ele pode te abençoar, meu irmão, se você conservar a sua integridade nele e abençoar pessoas que estão ao seu redor. Mas para isso eu preciso ser obediente a Jesus Cristo. Mediante tudo aquilo que o mundo possa colocar sobre a sua vida. Diante de tudo aquilo que você está vendo, que é impossível. É impossível, mas para Deus tudo é possível. Basta você ter maturidade espiritual, crescer em maturidade espiritual, conservar a sua fé em Cristo Jesus, buscar a cada dia um conhecimento e se dirigir a Deus, com o coração dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu dependo de Ti. Venha cada dia me encher, venha cada dia me esvaziar de mim mesmo, do meu ego, da minha vontade, para que o Senhor possa prevalecer na minha vida, para que o Senhor possa crescer na minha vida, para que as pessoas possam, através do seu Espírito que vive na minha vida, eles possam olhar e ver que o velho homem, o velho Sebastião morreu. E hoje quem vive é um novo homem em Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu fazia já passou. Eu sou uma nova criatura. E para isso eu preciso a cada dia morrer para mim mesmo e viver para Cristo Jesus. Que eu li no início desse versículo, que o apóstolo Paulo fala com tanta eficácia. Eu, prisioneiro, rogo, ele implora, ele declara, irmão, pelo amor de Deus, olha o que eu estou escrevendo, olha o que eu estou dizendo. Tenha humildade, tenha mansidão, tenha longanimidade, suporta uns aos outros no amor, pelo amor de Deus, vivam dessa maneira. É isso que ele está dizendo para os Efésios, é isso que ele diz para nós hoje, nessa noite. Nós precisamos viver uma vida íntegra, verdadeira, buscando esse vínculo da paz. A palavra de Deus nos diz, se possível, tenha paz com todos. Se possível, tenha paz com todos. Mas para eu ter essa paz com tudo, eu preciso maduro e compreender tão grande as promessas do Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu passar a noite, mas eu só vou dar. Estou terminando, só lembrei agora que Jesus, o Espírito Santo me trouxe uma lembrança, e eu conversando essa semana até com o pastor Binho, a gente falando um pouquinho sobre tudo isso e lembrando, viver maturidade, seguir Jesus, saber que a promessa que Cristo tem para você é verdadeira. A gente lembra de Moisés, de José, o sonho de Deus, irmãos venderam, era um cara para ser... como é que o Senhor me dá um sonho desse? E eu fui vendido, eu estava preso quando o melhor de vida veio uma mulher louca, e foi
Imagina, era um cara que podia, de todas as formas imaginárias, dizer: eu sou coitadinho, o Senhor não me ama. Mas ele perseverou no Deus Todo-Poderoso. E jamais você não vê ele reclamar, murmurar, mas sempre crendo no Senhor Jesus. O Senhor, ele fez ele próspero, e ele quer fazer isso comigo. Mas para isso eu preciso entender qual Deus que eu sirvo. Para quem eu estou servindo? A Deus ou servindo as minhas vaidades? Servindo a Deus ou servindo a minhas próprio ego? Eu estou guardando a fé em Cristo Jesus ou guardando a fé naquilo que eu tenho, naquilo que eu falo, naquilo que as pessoas têm me dado? Eu tenho guardado o vínculo da paz com os irmãos, eu tenho guardado a mansidão do Espírito Santo de Deus. Eu quero viver, eu quero crescer em unidade, eu quero crescer em entendimento, eu quero crescer uma fé inabalável em Cristo Jesus. De que forma? De que forma eu e você temos guardado essa unidade da fé em Cristo Jesus? Que nós possamos fazer uma alta avaliação de nós mesmos e vermos que eu e você, a cada dia não somos nada sem Jesus. Precisamos que o Espírito Santo de Deus venha a cada dia, a cada momento, demonstrar para mim e para você que só há um Deus, um só Senhor, um só Salvador, em que nós possamos clamar, em que nós possamos adorar, em que nós possamos depositar a nossa fé e depositar constantemente a nossa vida. Para isso, eu preciso, mais uma vez, buscar a Cristo através da leitura da palavra de Deus, buscar a Cristo através de momentos de comunhão com Ele e momentos de oração com Ele. Que Deus, na sua infinita graça, possa a cada dia nos abençoar e trazer o vínculo da paz e trazer o reconhecimento para a nossa mente, para o nosso coração, que nós não somos nada sem Jesus. A promessa dele, ele nos deu. Eu vou, mas mandarei outro Consolador, Espírito Santo da verdade. Que esse Espírito Santo possa revelar para mim e para você que vínculo, que unidade da fé eu estou vivendo. Eu posso orar mais uma vez? Amém? Amém. Senhor Jesus, eu rogo, ó Pai, para que o Senhor possa cada dia derramar teu poder do teu Espírito Santo para teus amados, como eu, os teus filhos, Senhor. Eu rogo, Senhor, para que o Senhor traga crescimento espiritual e verdadeiro da tua palavra sobre as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que a cada dia, ó Senhor, a cada momento, o Senhor venha com o teu poder e do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o nosso andar, que o nosso pensar seja condicionado pelo poder do teu Espírito Santo. Traz a tua verdade sobre as nossas vidas, Senhor. Traz a tua verdade sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Nós declaramos que nós somos teus filhos, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós declaramos que o Senhor é muito mais do que um Deus, mas o Senhor é nosso Pai. Um Pai presente, um Pai que a cada dia está com a mão estendida para socorrer aqueles que clamam e buscam e chamam Ele. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai trazendo o Teu Espírito Santo, traz a Tua revelação no mais profundo sobre as nossas almas. Que nós possamos crer que a cada dia precisamos viver no amor. Precisamos buscar, através do Espírito Santo de Deus, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do amor de Cristo Jesus. Oh, Pai, muito obrigado por a cada dia nos conservar, a ter integridade, a ter momentos de comunhão contigo, a ter momentos de oração contigo. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem nos direcionado e tem nos capacitado para cada dia buscar a tua presença que é real para a nossa vida. Senhor, abençoe cada um de nós.
Abençoe, ó Pai, cada um de nós. Traz a tua paz do céu. Pai, eu não sei o que passa, ó Pai, nessa noite sobre cada irmão, mas que o Senhor possa revelar o teu poder do teu Espírito Santo no mais profundo, no mais secreto sobre cada vida de cada um. Traz a tua unidade, Pai. Traz o teu poder sobre as nossas vidas. É isso que eu oro e te agradeço essa noite. Obrigado por esse maravilhoso presente de participar dessa vigília com cada irmão aqui, Senhor. Abençoe o Galber, abençoe cada um dos irmãos, ó Pai, que a cada dia tem tirado o seu tempo para estar entrando na brecha, para estar orando, para estar intercedendo. Acampa seus anjos sobre cada um deles, Senhor. Acampa seus anjos sobre cada suas famílias, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus. Guarda de todo o mal. Guarda de todo o mal, Senhor. Obrigado, Senhor, por saber que tem pessoas, que tem irmãos que estão orando, intercedendo pelo Brasil. Orando para que o Senhor, através da sua vontade, que é perfeita, possa fazer o melhor por o Brasil. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu sou grato em nome de Jesus.